Olá, pessoal querido, bem-vindos. Estou aguardando vocês chegarem. Estou aguardando. Bem-vinda, Cíntia. Bem-vindos. Opa! Esse aqui já tá. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindo, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que parece ser transcendente, né? O que é o mundo da ilusão e o que é a realidade da vida. Então, será que a gente consegue discernir aonde está a ilusão, o que é ilusão e o que é realidade? Até que ponto a gente pode entender que uma ilusão, o que é a realidade que nós estamos vivendo é ilusão, não é ilusão? Aonde que a gente tá tendo muito sofrimento e o quanto que tem de realidade esse sofrimento, o quanto que esse sofrimento vai nos possuir e da onde que vem esse sofrimento que nos possui. Então, a gente vai fazer uma reflexão. Vocês sabem que eu falo muito sobre os relacionamentos abusivos. E hoje eu vou falar também sobre os relacionamentos abusivos, mas num aspecto também que pode parecer objetivo, mas ele é mais transcendente também. Por que eu estou falando isso daí? Porque a gente sabe como que a gente vive. A gente às vezes tem um sofrimento atroz durante anos e anos na vida. Não existe uma pessoa que não passa por algum sofrimento emocional, e aqui a gente está na esfera do emocional, colocando esse aspecto emocional como algo a ser transcendido quando ele dói, a ser transcendido, e em que lugar que você vai ficar para quando você desiste e não é nem que desiste, elabora o sofrimento, aquilo que te detona, o mal-estar, quando você tem consciência desses desejos que você tem, quando você sabe que você precisa de algo e esse algo que você precisa tanto, o que acontece? Boa noite, Márcio, Francisca, boa noite a todos que estão chegando, tá? Eu dei uma cortada aqui, mas eu já vou engatar de novo na nossa questão de hoje, que é a realidade da vida versus o mundo da ilusão. Como que a gente sabe qual que é a linha vermelha? Bianca, boa noite. Qual que é a linha vermelha entre o que é realidade e o que é ilusão? Então, esse sofrimento que muitas vezes nós passamos ao longo da vida e que a gente, o tempo todo nós estamos repetindo os mesmos erros, ou parece assim, puxa, isso aqui parece que é karma. Toda vez eu passo por situações parecidas, ou muitas vezes você nem se dá conta que você passa por situações emocionais parecidas, porque os cenários são tão diferentes, são tão adversos. E quando você vai fazer uma checagem, fazer um estudo sobre a sua própria consciência mais aprofundado, você vai ver que a raiz emocional é sempre a mesma, ela vai se repetindo, se repetindo e se repetindo. E por que será que ela se repete tanto? Qual que é a função dessas repetições de cenário? E, por exemplo, você está num relacionamento abusivo, onde você fica o tempo todo à mercê de uma validação, acreditando que esse relacionamento pode melhorar, ou às vezes até em dúvida se você que não é o culpado da situação, a culpada da situação. Então, e você fica nessa roda, a gente fala que é a roda do rato, né? Eu já falei aqui várias vezes, aquele ratinho na rodando que tá querendo queijo, e quando você acha que vai pegar o queijo tá mais longe de novo, não é? Então, o que será que acontece com a gente quando a gente vai repetindo esses cenários de vida inúmeras vezes, e muitas vezes eles aparecem com diversas máscaras, diversos sistemas de camuflagem, e quando você vai ver, você está na mesma situação emocional. Por que será? Eu vou dar a minha visão, tá? Que
transcende também a área da psicologia, mas não transcende totalmente também. Então, qual que é a nossa jornada aqui nesse planeta? Eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. E tem um fundamento sobre por que eu falo isso daí. Porque toda vez que a gente desperta, a gente tira uma camada da frente dos nossos olhos e a gente consegue ver melhor a realidade objetiva, conseguimos nos entendermos melhor e sentir e perceber a vida numa instância totalmente diferente. Então, eu acho que a nossa jornada aqui tem a ver, sim, com essa situação nossa da busca constante para esse despertar. E eu acho que toda a humanidade está afadada a isso. Mesmo aqueles que são muito quadrados no mesmo sistema e tem aquela visão fechada, mesmo esses, em algum momento o sistema vai quebrar de algum jeito vai quebrar. Então, vamos pensar, vou dar um exemplo para vocês, de uma situação onde existe uma recorrência de uma situação que a pessoa se percebe que passou já por um relacionamento abusivo. Vou dar esse exemplo, depois eu vou dar outros exemplos, e se vocês se lembrarem de situações, vocês podem colocar aqui que eu vou ler e a gente vai comentando sobre esses exemplos repetitivos. Então, a pessoa passa por um relacionamento abusivo, onde ela é descartada no final. Muitas vezes a pessoa é descartada porque tem um narcisista que ela entra em contato e você não serve mais para nada, e ou você fica grudado na pessoa pedindo essa migalha de afeto, ou esse narcisista te descarta de vez, ou você já está descartada dentro de uma relação familiar e não percebe. O que acontece? Ou você está passando por um relacionamento abusivo profissional. Então você está na questão profissional e você fica patinando e está o tempo todo nessa situação. Aí você vai ter um burnout, ou você entra em depressão. E aí é um sinal de que essa roda precisa girar, mas não girar assim, ela precisa fazer uma espiral. E quando eu falo dessa espiral, eu falo dessa espiral e vou dar o nome de evolutiva, para você entrar num outro nível de consciência. Então, para você se fortalecer e sair dessa ilusão, desse lugar maia, que a gente fala que maia é ilusão, e que você possa transcender isso daí. Então você vai se fortalecer e esse cenário ele vai deixar de fazer sentido para você. Você não corresponde mais a esse cenário. Então você reprocessa situações traumáticas, situações de dores, até que você vê que tudo isso daí vai perdendo a conexão, vai perdendo o sentido. E você consegue lidar com a questão do abuso sem se identificar mais com o abuso ou com o abusador, e dá a ponto de você sair dessa história e de nunca mais ter um relacionamento que te traga essa nuance abusiva, quer seja no trabalho, quer seja familiar. Então você pode saber que, por exemplo, seus pais são abusivos, ou aquela pessoa que você viveu foi abusiva, mas é como uma pessoa que fumou durante muito tempo e que ela tem esse transistor, né, que vai dando esse reflexo, e que ela vai o tempo todo tendo que
dessa identificação, o que acontece? Você descortina um cenário, você não precisa repetir esse cenário e você passa a ter uma outra vivência, um outro relacionamento com você e com a vida, onde você consegue trazer outros tipos de experiência que vão trazer outras formas de você despertar em relações que você não ia saber que existiam se você estivesse naquela situação anterior. Se você não sai dessa situação e você fica nessa ilusão de que você vai conseguir consertar a pessoa, de que você vai conseguir resolver essa questão em você, mas estando na situação, então com aquela mente one track mind, a mente o tempo todo fechada, o que acontece? E prejudicando o seu caminho evolutivo e não transcendendo para uma nova experiência, onde essa experiência pode te causar, inclusive, a sua morte real ou morte psíquica. Então, o que vai acontecer? A tua chamada de processo evolutivo, ela vai querer que você acorde. E você vai acordar de um jeito ou de outro. Então, a gente fala, ou é pelo amor ou é pela dor, a gente costuma dizer. De alguma maneira, você vai ser chamada para despertar. Então, tem pessoas que acabam adoecendo e nesse adoecimento, e não são poucas as pessoas que eu já atendi e atendo que tiveram um adoecimento físico e de repente, nesse adoecimento físico, elas despertam para a qualidade da vida que elas não estão tendo e viram totalmente o filme e mudam radicalmente. Tem pessoas que chegam nesse ponto e tem pessoas que não precisam chegar nesse ponto e que vão fazendo de tudo para transcender um cenário que está sendo repetitivo. E vamos dizer que a pessoa se desvincula desse abusador ou dessa família, mas não resolveu as questões internas porque não fez esses lutos que a gente precisa fazer de situações que, se a gente não mudar e se a gente não perceber que a pessoa tem esse tipo de looping e que a questão é da pessoa, a gente vai se repetir e o próximo cenário ele vem pior. E é isso que eu queria falar para vocês. Ele vem pior porque você não despertou. Então ele vem de uma maneira abusiva mais forte. Onde já existia um machucado, vai ficar uma chaga emocional estonteante, se a pessoa literalmente não muda. Então, no próximo relacionamento, a situação pode ficar muito mais agravada. E mesmo se você não resolve não ter mais relacionamento com mais ninguém, a tua condição emocional também vai ficar autoinvestida e vai agravar muito a falta de qualidade de vida que você tem. Então, nessas duas situações, tanto quando você vai para um outro relacionamento sem se resolver, sem deixar de se desidentificar com essa cena, que é uma ilusão de que pode dar certo algo, que nesse sistema, do jeito que você está funcionando, está fadado ao fracasso. Se você é uma pessoa que tem traumas, não resolveu uma questão, assim, vamos dizer que você tem uma questão com a sua mãe, ou foi uma mãe muito difícil, que ela não teve condições de dar o afeto e, pelo contrário, ela eu não posso falar denegriu, mas ela te prejudicou, né? De uma maneira muito, muito forte. Então, se você não lida com essa questão, você não faz esse luto. Olha, essa mãe não foi possível, e não é questão nem de perdoar a mãe, não tem a ver com isso, é simplesmente se desidentificar e enxergar, aí sim, com compaixão. Olha, ela vai até aqui, ela vai até a página 2, eu quero ir para infinitas páginas da minha vida. Ela tem a oportunidade e essa oportunidade diz respeito à vivência dela. Então, se eu for conivente, querendo agradar sempre, ou ficar com raiva, ou estiver nesse círculo energético, eu não saio dessa página, estou junto da página dela, não ajudo em nada ao momento que ela pode despertar e sair dessa página e ver que isso daqui não leva de nada a lugar nenhum, porque ela fica sempre tentando se saciar, estou falando dessa mãe, se saciar e querendo ficar com essa coisa grandiosa por causa de questões emocionais, e eu não saio desse lugar também. Só que vamos dizer, eu quero despertar, eu sei que estou nesse lugar, eu vou fazer esse afastamento até que eu me desidentifique totalmente
e vá para inúmeras outras páginas que eu tenho para viver. Então, esse é o ponto-chave dessa nossa trajetória aqui nesse planeta. E aí, essa experiência que eu falo desse momento, que existem pessoas que insistem em ficar nesse mesmo circuito ou não têm condições emocionais de fazer uma mudança, vamos dizer que o filho desperta, e ao filho despertar e não ser mais conivente com esse tipo de atitude da mãe, entender o processo da mãe, mas não ser conivente, ele deixa de dar alimento narcísico. E alimento narcísico não é só ser refém dessa mãe no sentido de tentar agradá-la. Alimento narcísico é você brigar com essa mãe, por exemplo, que de qualquer modo ela vai estar em evidência. Quando nada disso te importar mais e você conseguir olhar a dimensão, o tamanho que tem na realidade essa mãe, isso é só um exemplo entre tantos. Nesse momento, você pode mudar as páginas da sua vida e pode desenhar novos cenários e ter os desafios bons, maravilhosos de sentir oxigênio em outras áreas da vida, se autoenergizar e deixar de ter esse circuito limitado nessa situação com esse tipo de experiência, é partir para outras experiências. Então essa live aqui de hoje, que vocês viram que teve interferências, assim, é difícil, né, a gente conversar sobre um tema tão profundo, aonde a gente muitas vezes não percebe que está se repetindo e ousar buscar fazer a diferença sem acusar o outro, sem se sentir vítima da história, mas simplesmente trabalhando internamente para de fato realmente se desidentificar e começar a se identificar com situações mais saudáveis. Eu no início estava falando sobre como se fosse um vício de cigarro, né? Que você sabe que você está se intoxicando de fumaça nociva, é uma fumaça tóxica, só que mesmo assim você está acostumado que essa fumaça te dá um prazer que envolve muitas coisas. Pode ser um prazer de transgressão, um prazer de você contar para você as tuas crenças, que você se acalma, seja o que for, mas é um lugar conhecido, criado para você, de autoconforto nocivo, cigarro. Então, fazendo uma analogia com uma situação de abuso, não é diferente. Então, lá na frente, você vai ficar com essa intoxicação de uma maneira muito aberrante, assim, é para mudar o ciclo, é para parar de fumar. Como que você vai parar de fumar se você está viciado nesse tipo de comportamento que você entendeu que te traz tais benefícios? Tudo isso é uma ilusão criada, gente, é uma ilusão. Tem a questão da nicotina que vai trazer esse vício. Tudo isso daí, a gente é mais forte do que o vício da nicotina, a gente é mais forte do que o vício de um relacionamento nocivo que traz a ilusão de conforto, de briga e tal, mas é um lugar que a gente conhece. Então, quando você sai disso, e isso que é uma coisa muito importante para falar para vocês vão apagando de verdade uma rede neurológica. Eu gosto muito de usar esse termo, porque assim, o que você come de comida, você alimenta a rede neurológica. Então, se você sabe que você tem que parar de fumar, você vai focar em algo que vai te dar mais prazer, não ficar numa tristeza, eu tenho que parar de fumar, porque aí você está alimentando o que você precisa fumar. Então você vai começar a focar em uma rede neurológica e se trabalhar com limpando todas as crenças que te fizeram achar que fumar é legal, sabendo que é nocivo, tá evidente. Você compra um maço de cigarro, tá escrito, pode dar câncer, é uma evidência, né? Num relacionamento abusivo pode dar morte psíquica, pode dar outras doenças, a tua vida pode estar reduzida a praticamente nada de alegria. Você quer coisa mais importante do que isso? Que aqui não é apologia à alegria, é apologia ao bem-estar. E de repente você está lá, você tem uma vida vivendo, e essa vida é sagrada, e você está gastando a vida para ter raiva, ter mágoa, ficar pequeno, ficar submisso. Então vamos trabalhar isso daí para sair dessa página, para que essa página não se repita em outras páginas.
semelhantes, que você vai falar, não, agora é diferente, mas eu não resolvi aqui. Então, de fato, você se desprender dessa tela emocional e ativar redes neurológicas de prazer e de alegria e de harmonia e limpando todas essas pontes que te fizeram entender que o ruim é bom. Quando você é pequeno, você não tem noção, mas se você cresceu, se você está assistindo essa live, se você está entendendo o que está acontecendo na sua vida e você não sabe como que sair, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda para mudar de página. E dá para mudar de página. E dá para você transcender e para você evoluir. E isso é evolução espiritual, gente. Não tenha dúvida. Isso é o nosso caminho de jornada espiritual, de despertar. Então a gente vai deixar para trás com compaixão o que não nos faz bem. Isso não quer dizer que você não vai ver mais a tua mãe. Eu estou dando exemplo da mãe, mas pode ser para qualquer outra coisa. Até se você decidir não ver mais, ok, cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas não obrigatoriamente. Você pode olhar a sua mãe como esse filme antigo que não te dá mais elo de ligação, sem expectativa, porque você já está adulto, você já pode cuidar de si mesmo no seu melhor e pode entender o tamanho emocional dessa mãe que não é possível e fazer o luto e cuidar desse lugar seu de pequeno que ficou muito, muito machucado. E é real, é legítimo, ficou machucado, mas já passou. Já passou, não existem pessoas só como a sua mãe. E você não precisa ser refém e transformar o mundo como se fossem pessoas que você aprendeu de pequeno, que são mães substitutivas, que são cenários que vão repetir, o teu cenário que repete aqui dentro. E é isso que precisa mudar. Para você, literalmente, entrar em outras páginas da sua existência muito mais desperto, muito mais desperta e ter a vida como ela pode ser de fato. É isso, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês vão ter, nada no universo permanece estático, ou evolui ou degenera. Márcio, super profundo, é sobre isso que eu estou falando. Como sempre, suas contribuições são super precisas, fantásticas. É possível viver esse ciclo repetitivo dentro de um mesmo relacionamento, por exemplo, com algumas separações? Eu acho que cada caso é um caso e você pode se repetir infinitamente, mesmo tendo separações, ou pode acontecer de ter um despertar recíproco. A gente precisa saber de que situação nós estamos falando e ter o discernimento e saber da validade da nossa vida, do sagrado que é o nosso existir, e não permanecer por tempo demais em situações que são lesivas. Não permanecer tempo demais fumando cigarro. Vou fazer essa analogia para vocês. Tá bom, gente? Então, esse é o meu recado de hoje, tá? Sem interferências agora, porque a gente quando vai despertando, promovendo o despertar, vocês viram como veio boi na linha aqui, né? Então, desejo que eu tenha conseguido passar a importância da ilusão e da realidade da vida para vocês e de que, de fato, quanto mais despertos nós ficamos, é melhor, cada vez melhor. E que a gente possa criar a nossa realidade com cada vez menos vendas nos olhos. Tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Beijo.